O lugar de abrir discussão definitivamente não é o Supremo Tribunal Federal. Ali não há legisladores, não há eleitos. E aí, sobre extrapolar, depois de haver extrapolado como extrapolara o ministro Barroso, que se extrapolasse com tudo. Vejam, eles tratavam de uma ação penal relativa a um deputado cujo crime havia sido cometido quando, se eu não me engano, vereador ou prefeito, de qualquer maneira, gangorra processual ocorrendo, e usou este caso concreto para propor uma questão de ordem sobre questão constitucional gravíssima, evidentemente uma questão legislativa. Existem os lugares onde as coisas devem ser discutidas. Essa matéria, nós sempre falamos aqui no programa, não é nenhuma novidade, todos nós falamos. Esta matéria deveria ser discutida no Congresso Federal. O Congresso não discute. Bom, paciência. É assim que funciona a República. Por isso há eleições para que se renove aquela casa legislativa. Mas a lambança foi feita. Anunciada aqui, nós destrinchamos as consequências disso. E aí entra a marquetagem do Dr. Barroso. É o maior marqueteiro da República atualmente. E governante, está governando o Brasil. Ou melhor, impedindo qualquer governabilidade, porque essa decisão de ontem é um investimento na ingovernabilidade desse país. Vocês vejam o seguinte, a ideia, o projeto dele, ele chegou a declarar isso, era desafogar o Supremo Tribunal Federal de processos de natureza criminal. Não sei se vai conseguir, porque feita a restrição ao foro, se manteve o disparate de que seria necessário que o crime fosse concernente ao cargo. E isso vai gerar uma série de dúvidas que este tribunal, de alguma maneira, terá que dirimir. Talvez trazendo mais problemas do que desejasse. Esse é um ponto. Mas qual é a mensagem passada para a sociedade brasileira, inclusive hoje repercutida nos jornais brasileiros como um momento histórico? Como se tivesse ontem havido uma decisão que resolvesse o problema da impunidade no Brasil. E nem sequer encaminha. Nós temos, vou repetir porque esse número é eloquente, nós temos quase 60 mil pessoas com algum tipo de prerrogativa de foro no Brasil. E o que se resolveu ontem? Que 594 terão essa prerrogativa de foro restrita. Foi o que se decidiu ontem, claramente, com a ideia de desafogar a Suprema Corte. E aí, a disfuncionalidade grave, isso é grave, gente. Inclusive num país em que não se tem coragem de discutir uma revisão da lei de abuso de autoridade, que aqui existe hoje, foi feita na ditadura militar. Ou seja, não coíbe abuso de autoridade nenhum. Mas não se pode falar em abuso de autoridade no Brasil, porque o pessoal da Lava Jato diz que uma nova lei de abuso de autoridade impediria, como tudo nesse país, parece tudo impediria, eles que pautam o trabalho da Lava Jato. Então você tem parlamentares federais, porque no caso do Rio, por exemplo, vereadores têm de prerrogativa de foro. Em várias assembleias legislativas, deputados estaduais têm prerrogativa de foro. Então nós temos o seguinte, os parlamentares federais com a prerrogativa de foro restringida, e procuradores, juízes, tribunais de contas, mas eu quero me deter especificamente aqueles que acusam e condenam. Procuradores e juízes, e nem todos serão honestos, devemos concordar, ou são todos honestos, com um poder preservado e o Parlamento Federal exposto para abuso de autoridade. Isso é uma lambança cujas consequências nós veremos longamente expostas aqui. Como lambança foi celebrada aqui, origem do mesmo Barroso, o fim do financiamento empresarial de campanha eleitoral, que foi celebrado como um grande acontecimento e nos legou financiamento público de campanha, uma zona obscura a vir por aí, o sonho do PT. Esse é o Barroso, o salvador da pátria. Como bom conservador, devo dizer que nem toda mudança é uma qualidade em si. Muitas mudanças, e nós temos visto isso, são para pior. Já defendi aqui, falei muito sobre isso, muito festejada,
a mudança da lógica de financiamento de campanha. Da empresarial, que poderia ser aprimorada, para esse escárnio de financiamento público, cujos desdobramentos nós veremos nessa campanha. Favorecendo o crime organizado, o tráfico, as milícias, né? Todo mundo que já opera na ilegalidade. Uma mudança. Foi muito celebrada na ocasião. Foi ruim. Eu concordo com a Vera que a ideia do fim do foro chegou. Mas o fim do foro objetivamente não chegou. E aí, eu gosto, com preocupação, de ver na boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição, e guardião de matéria objetiva, falar em dimensão simbólica. É lindo, esses ministros poetas. Dizendo, portanto, não é, Barroso, que está se abolindo privilégios, que ontem se aboliu privilégios. Aboliu-se privilégios de quem? Considerando esse universo de 60 mil, inclusive o senhor Barroso, que detém alguma prerrogativa de foro. Ele ontem, quando os outros ministros, inclusive o amaldiçoado Gilmar Mendes, inclusive o amaldiçoado Dias Toffoli, falavam sobre alargar isso, era uma possibilidade de estender o que se decidia ontem para os outros em todo o Estado brasileiro que tem esse benefício, ficou calado, porque a sua proposta era demagógica. Não teve a coragem de se colocar. Ou aconteceu ontem de juiz, desembargador, ministro, procurador, promotor ter algum limite para a sua prerrogativa de foro? Não, né? Só os parlamentares federais. Exclusivamente os parlamentares federais tiveram ontem a prerrogativa de foro cortada em alguma parte. Isso é bom? Ou não é um desequilíbrio, não é uma disfuncionalidade, não é um atentado contra a atividade parlamentar? Que mensagem se passa com isso?